E é interessante que os exemplos que vocês trouxeram de quando vocês perceberam que estavam reproduzindo o machismo, estavam sendo machistas, enfim, é muito de amigas, né, as Gabis. Mas é interessante que vocês não precisam olhar muito fora, assim, olhar para o campo social, assim, a amizade. Interessante falar das mães de vocês, né, de como vocês lidam com essa interação, porque né, o homem nasce, ele já nasce oprimindo uma mulher, possivelmente é a mãe dele. Uhum. Então, também, se vocês sentirem, eu queria ouvir um pouco de como que é essa relação com a mãe, com a divisão das tarefas, ou como era a divisão das tarefas de casa. Eu digo uma coisa, eu posso dizer bem, porque assim, na minha casa foram sempre minha mãe, meu pai e eu e mais um irmão. Então, são 3 homens e uma mulher. E acho que tá claro que na tomada das decisões, assim, se você olhar externamente, é a minha mãe quem comanda. Então a minha mãe sempre decidiu, sabe, vamos comprar tal coisa, tem dinheiro para viajar para tal lugar, vamos colocar eles em tal escola, etc, etc. Então sempre ficou, para mim, eu cresci com a imagem de que era minha mãe que comandava a família. Porém, depois, quando eu, enfim, comecei a... Enfim, tem uma percepção. Tomei contato com outras coisas no mundo, percebi que beleza, minha mãe pode dar a última palavra, mas ela trabalha tanto quanto meu pai, mas ela também lava a louça, ela também lava a nossa roupa e todo esse tipo de coisas por todos esses anos, enquanto ela, entre aspas, dava a última palavra. E acho, e até conversei isso eu faço terapia e a minha terapeuta segue psicanálise, então a gente sempre volta atrás das origens da família e tal. E aí sempre a gente trata da minha mãe como uma figura de autoridade, etc. Mas eu fico me perguntando qual é o peso que a minha mãe carrega por ser autoridade de uma casa com 3 homens e, enfim, e quantas coisas ela teve que abrir mão para estar lá, porque a minha mãe trabalhou 24 anos num banco e depois que saiu, nunca mais trabalhou sem carteira assinada ela individualmente, trabalhou num negócio do meu pai. Então eu acho que certamente numa casa com 3 homens que, enfim, em que aparentemente ela dava as cartas, ela era a pessoa que fazia mais concessões, que se esforçava mais, que era mais oprimida, certamente. Ela sempre, apesar de aparentemente dar as cartas, ela sempre abriu mão de muitas coisas para poder dar conforto para os 3 homens que moravam lá. E continua abrindo para os 2 homens, porque hoje em dia eu tento ser um pouco melhor, meu irmão não mora mais em casa, mas eu tenho consciência que, enfim, ela ainda é o que faz a maior parte das coisas, é a minha mãe. Para mim, o meu maior exemplo, né, depois que eu comecei a entender o que era o feminismo, foi minha mãe. Né? Para quem não sabe, meus pais são separados, e aí desde quando eu tinha 2, 3 anos, e a minha mãe foi criada numa família extremamente evangélica, né? Então elas são em 4 irmãs e 2 irmãos. Os meus 2 tios são os 2 homens, né? São os 2 mais velhos ainda. Então você imagina, eram os homens mais velhos, eram os homens e mais velhos. E isso da década de 40, 50 pra frente, né? Minha mãe é de 63, então meu tio deve ser entre 50 e final da década de 40. Então, os meus tios oprimiram a minha mãe e as minhas tias por muito tempo. Quando minha mãe queria estudar, por exemplo, minha mãe estudou aqui no Filomena e fez técnico. Minha mãe fez técnico em contabilidade. O meu tio não queria que minha mãe estudasse, porque mulher não deveria estudar. Sabe? Minha mãe nasceu em 63, olha que loucura isso. Então, estou falando quase final da década de 70, começo de 80, e ela não podia estudar. Então, ela mentia, falava que estava trabalhando para estudar. A minha mãe, depois, né, separou do meu pai, aí conheceu o pai do meu irmão. Meu irmão nasceu e depois, por causa de destino, eles separaram também. Então ela cresceu sozinha, criando 2 filhos de pais diferentes, numa família extremamente machista e opressora, né, por causa da religião e de várias coisas. Então, assim, toda vez que eu olho pra trás e entendo isso que minha mãe passou, eu falo, pra mim é o maior exemplo, a maior guerreira de todas, sabe? E ela tem vários discursos, apesar dela não concordar um pouco, outro dia a gente tava conversando com ela sobre feminismo e, assim, parece que é uma palavra que assusta, né? Mas ela é extremamente feminista. Ela estava conversando, por exemplo, de amigas delas no serviço que são oprimidas. Ela fala, você não pode deixar o seu marido fazer isso não, cara. Vai lá, faz isso, isso e isso, sabe?
E eu falei, mãe, esse é o discurso feminista, é isso que tá fazendo. Não, não é assim. Não. Mas é exatamente, pra mim é o maior exemplo, é uma puta heroína, assim. Tá, ok. Mas é interessante a gente não romantizar, né? Essa questão, ela foi guerreira, heroína, né? Colocar esse lugar de romance dentro de um sofrimento, porque isso acontece muito. Ai, mãe solo, nossa, guerreira. Isso acontece muito com as mulheres negras. Nossa, dá conta de tudo, é aquela mulher forte. E isso oprime muito também, né? Porque aí a mulher... Também é uma forma de opressão. Também, porque aí a mulher entra naquele papel, tem que vestir aquela armadura e muitas vezes não há espaço dela poder ser vulnerável, colocar as fragilidades e muitas vezes não é fácil, né? Não, pô. Diante disso, eu depois que comecei a ter um pouco mais de contato com tudo, eu fiquei incrível perceber, é só olhar pro lado, assim, não precisa ser, cara, pode ser os pais da sua namorada, os pais dos seus amigos, sei lá, seu vizinho. Quantos casais tradicionais, família tradicional, cara, tem um pai e uma mãe, sei lá, 2, 3 filhos, quantos são realmente um casal, entre aspas, quantos têm um relacionamento verdadeiro, eu fico chocado todas as vezes que eu penso, quantas mulheres estão presas num relacionamento que sequer é um relacionamento, é uma coisa que ou se mantém pela família ou se mantém por outras razões, porque isso era uma coisa que não me dava conta, que é uma coisa que sim, se falar, sei lá. Eu tenho certeza que nos casamentos dos meus pais também, eles estão juntos até hoje, tem muitas coisas ruins. Mas sei que tem uns casos tão chocantes que quando a gente conhece que... Aí você começa a perceber que as pessoas, enfim... Quão importante é discutir isso, porque tem pessoas que passam a vida toda presas numa coisa assim. Tipo, 40 anos. Mas se a gente olhar que o divórcio só foi liberado em 77, as mulheres realmente estavam presas, né? Se elas... Porque também o casamento virava uma alternativa para você poder ter um comércio, para você ser livre, você tinha que estar dentro de um casamento, né? Para você se permitir viajar, abrir conta, você precisava de um marido. Então, é complicado, é muito tênue, né? Quantas dessas mulheres elas realmente quiseram estar nesse lugar e quantas elas foram colocadas pela vida. Poderiam ter saído. É. Nesse sentido da lei, elas nem sequer poderiam, né? Entre aspas. Porque... É uma loucura, cara. Tem Nossa, eu lembrei muitos de uma pontos. coisa, porque inclusive a minha avó, né, a mãe da minha mãe, né? Ela foi separada do meu avô, porque meu avô fugiu com a melhor amiga da minha avó, ironicamente. Minha avó criou 6 filhos também e foi super reprimida por ser uma mãe sozinha, cuidando de 6 crianças. É doido. É muito Porque foda. tem uma coisa pra falar. Não, aí eu tenho uma dúvida também, porque eu sou leigo. Quando a situação de opressão, aí eu não sei se eu vou polemizar, não sei como é que fala. Vai embora. Quando essa questão de opressão envolve também, se a gente pode entrar nesse assunto não, de que em conflito com questões religiosas. Se isso é possível também conseguir abrir uma discussão com essas pessoas. Sim, é possível, mas é uma questão muito sensível, né? Quando há religião envolvida. Que tá em, Porque às vezes a pessoa tem todo o movimento, ela acaba, como o Zico trouxe, fazendo todo o movimento que é considerado feminista, mas a palavra, o preconceito, todo um julgamento impede com que ela realmente se identifique e se aprofunde no movimento, né? Mas muitas mulheres não precisam ter toda uma teoria e uma base teórica para ser feministas, né? O movimento vai além. Entendo. Então, você pode ter qualquer religião e ser feminista e não necessariamente se posicionar como feminista, mas fazer movimentos para igualdade, para liberdade das mulheres. Isso é importante. É que eu vejo, também não sei muito da história, mas uma pessoa que faz muito isso hoje é a Malala, né? A gente vê que ela luta pelos direitos e tal, mas ela continua, acho que, aderindo à religião dela, mas do país que ela veio e tal, ela sofre muita opressão. Porque meio que o que ela fala e tal, e tenta defender o direito das mulheres, meio que algumas coisas entram em conflito. É um conflito, né? quase todas as coisas. Então. 40 minutos, o tempo voou. Vamos pras Você quer começar perguntas. as perguntas? Porque aí em cima das perguntas a gente vai embora. Vamos a gente vai fazer embora, perguntas? enfim, na discussão. Eu queria começar com uma pergunta aqui, essa é minha.
E uma vez eu vi essa discussão e eu não tenho propriedade. Então, Mayara, qual que é a diferença entre falar igualdade de gênero e equidade de gênero? Tipo, eu vi uma vez alguém corrigindo e eu não sei exatamente qual é a diferença, se tem... Não sei se... o quanto isso, né, deve ser importante, obviamente, mas o que pega entre igualdade e a equidade? Porque nem sempre a igualdade está alinhada à equidade, né? Então, exemplo, os homens já ganham mais que as mulheres. Então, a ideia não é criar uma igualdade, a ideia é criar uma equidade. Então, a gente precisa movimentar toda uma energia para chegar onde eles já estão, né? Para criar essa equidade. Então, a igualdade não é que os homens continuem ganhando mais, né? Então, às vezes, precisa ter um retrocesso. Muitas vezes até a gente precisa olhar para quanto eles ganham, a gente precisa entender o quanto eles estão ganhando, né? Isso é uma ótima questão, que é uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. Não, eu gosto. É interessante. Outra pergunta, eu vou tentar pôr uma ordem mais lógica aqui, mas, enfim. A gente falou, né? Você falou das vertentes do feminismo. É vertente, né? Que fala? Correntes, né? Vertentes. E quantos tipos de feminismo, ou assim, quais os principais? Como que é isso? Assim? Bom, atualmente no Brasil, os que a gente mais tem em pauta é o feminismo radical, as Red Fem, o feminismo interseccional e o feminismo negro. Mas eu trouxe alguns outros que a gente tem uma menor pauta, mas não uma menor pauta, mas a gente acaba não integrando tanto, que é o feminismo marxista, o feminismo lésbico, o feminismo anarquista, o anarcofeminismo, e também que gera muita polêmica que a gente pode conversar, que é o transfeminismo e o feminismo queer. E um pouquinho que eu já falei no começo, que é o feminismo liberal, que também gera muita polêmica, que a gente pode conversar um pouco mais. Eu tô aqui pensando. Não, porque eu ia fazer... O ecofeminismo é uma vertente também ou não? Tá abaixo Entraria dentro do feminismo marxista. Ah, tá. Porque eu ouvi esse termo pela primeira vez esse ano também. Durante um curso de jardinagem que eu tava... E aí uma das moças é desse movimento. Pra gente só no... Mas assim, é interessante que todas as vertentes, muitas vezes elas não são puras em si mesmas, Sim. né? Elas tendem a misturar, né, os termos, uma acaba interferindo na outra, não tem uma vertente que seja pura em si, né? Então, o feminismo interseccional abraça o feminismo negro, né? O feminismo lésbico dialoga mais com o feminismo queer, então... Eu ia fazer uma pergunta, assim, é porque, obviamente, a gente não teria tempo nem de destrinchar todos, mas o que mais me chamou a atenção é porque por exemplo, o feminismo radical e o negro, talvez pelos nomes, enfim, não que você vai saber do que se trata, mas talvez seja um pouco mais palpável. Visual, né? Agora, interseccional e a questão transfeminismo, eu ouço das minhas amigas sempre a questão que é muito complicada, a questão das pessoas trans no feminismo. Eu queria, se você puder tentar explicar pra gente quais são os principais conflitos dessas pessoas no feminismo, acho que seria importante. Esse é um ponto desafiador. Essa semana eu estava conversando com uma cliente minha sobre isso e até falei pra ela que eu não tenho tanta profundidade para falar disso, eu não me sinto confortável para falar sobre isso. Mas o que eu entendo é que o feminismo interseccional, ele abraça mais o feminismo trans, porque o feminismo interseccional, ele entende que nós, mulheres, não somos todas iguais, né? Que a gente precisa a gente tem demandas diferentes, então a gente tem pautas diferentes e a gente precisa direcionar isso para cada necessidade de cada mulher, dentro desses grandes grupos. Então, acolhe mais as mulheres trans. A grande questão que gera essa polêmica é que o feminismo radical, por mais que esse termo leve a extremismo, na verdade o feminismo radical diz sobre um feminismo de raiz. Então traz que a raiz da opressão é o patriarcado. Então a raiz da opressão são os homens. Então a partir do momento que há um homem, há opressão. Por isso que as feministas radicais não
aceitam homens dentro do movimento e também, com isso, não aceitam as mulheres trans. E elas são consideradas transfóbicas. Eu não me identifico com essa vertente. Né? Eu me identifico com a vertente de feminismo interseccional. Mesmo